Você nunca mais vai enxergar a Bíblia como um monte de histórias soltas. Da criação ao Apocalipse, existe uma linha que atravessa tudo. Neste anime especial, a Bíblia inteira foi resumida em uma jornada épica, clara e intensa, mostrando de onde viemos, por que o mal existe, o que a cruz realmente significa e para onde toda a história está caminhando. Assista até o fim, e se essa mensagem tocar você, compartilhe com alguém. Antes de existir tempo, dor ou morte, existia apenas Deus em perfeição absoluta. Então ele falou, e a luz rasgou o vazio. Céus, terra, mares, estrelas, animais, e por fim, o ser humano nasceram pela sua palavra. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, com liberdade, propósito e comunhão real com o Criador. O mundo começou como um jardim de vida, beleza, ordem e paz, sem qualquer sombra de culpa. Mas amor verdadeiro exige escolha, e Deus colocou diante deles um limite. A serpente mentiu, prometendo que o ser humano poderia ser como Deus sem depender de Deus. Adão e Eva cederam. Naquele instante, o pecado entrou, a intimidade foi rompida, a terra foi ferida, e a morte começou a caminhar sobre a humanidade. O paraíso se fechou e o coração humano passou a carregar uma rachadura que ninguém conseguiria consertar sozinho. Mesmo assim, Deus não abandonou sua criação. No meio da queda, ele lançou uma promessa que atravessaria toda a Bíblia. Da descendência da mulher, viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira faísca do plano de salvação. A história bíblica inteira passa a avançar em direção a esse descendente prometido. Desde o começo, a pergunta deixa de ser apenas como o homem caiu e passa a ser quem virá restaurar tudo. As gerações cresceram, mas o pecado cresceu ainda mais rápido. Violência, corrupção e rebeldia tomaram a terra inteira até que Deus decidiu julgar aquele mundo arruinado. No meio de uma humanidade apodrecida, havia um homem chamado Noé, justo entre os seus dias e obediente à voz de Deus. O Senhor mandou que ele construísse uma arca gigantesca. Durante décadas, Noé pregou, martelou e avisou, enquanto quase ninguém levou o juízo a sério. Então o dilúvio veio. As águas cobriram a terra. O mundo antigo foi engolido pelo julgamento. E apenas a arca permaneceu como refúgio de vida no meio da destruição. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras atravessaram aquele juízo guardados por Deus. Quando as águas baixaram, Noé adorou, e o Senhor firmou uma aliança, colocando o arco no céu. O recado era definitivo. Deus julga o pecado, mas sempre abre um caminho de escape. Depois do dilúvio, a humanidade voltou a se multiplicar, mas o orgulho renasceu junto com ela. Em Babel, os homens decidiram subir ao céu por conta própria e construir um nome sem depender de Deus. O Senhor confundiu as línguas e espalhou os povos pela terra. No meio dessa dispersão, ele separou um homem chamado Abraão e prometeu algo gigantesco. De sua descendência surgiria uma nação, e dessa nação viria a bênção que alcançaria todas as famílias da terra. Abraão creu, mesmo sem ver o fim do caminho. Deus prometeu um filho quando tudo parecia biologicamente impossível. Antes do cumprimento, Ismael nasceu de uma tentativa humana de acelerar a promessa. Depois, Isaque chegou como filho da aliança. Isaque gerou Esaú e Jacó recebeu o nome de Israel. Dos seus 12 filhos nasceram as tribos de Israel. A Bíblia já não conta apenas a história de uma família, mas o surgimento do povo escolhido para carregar a promessa. Entre esses filhos estava José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. O que parecia traição sem volta se transformou em instrumento da providência de Deus. José foi humilhado, preso e esquecido no Egito, mas o Senhor o levantou até o centro do poder. Quando a fome atingiu a região, foi José quem preservou a vida de sua família. Deus mostrava que mesmo nas mãos da maldade humana, seu plano continuava avançando sem perder o rumo. Com o tempo, a família de Jacó cresceu no Egito e se tornou um povo numeroso. O lugar de abrigo virou casa de escravidão. Israel passou séculos sob opressão, até que Deus levantou Moisés como libertador. Criado na casa de Faraó e quebrado no deserto, Moisés foi enviado para dizer a frase que mudaria a história. Deixe meu povo ir,
O confronto entre o Deus vivo e o Império Egípcio começava, e o poder de Faraó logo seria abalado. As pragas atingiram o Egito uma após outra, desmascarando os ídolos daquela nação. Na última noite, Deus ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro e colocasse o sangue nos umbrais da porta. Quando eu vir o sangue, passarei por cima. Assim nasceu a Páscoa. O povo foi poupado não por mérito, mas pelo sangue. Desde esse ponto, a Bíblia começa a repetir um padrão poderoso. Libertação verdadeira sempre passa por sacrifício substitutivo diante do juízo. Quando o Faraó perseguiu os hebreus até o mar, parecia o fim. Mas Deus abriu o impossível. O mar se partiu, Israel atravessou em seco e o exército egípcio foi engolido pelas águas. No deserto, o Senhor guiou seu povo com nuvem de dia e fogo à noite. No Sinai, entregou a lei e revelou sua santidade. Só que a lei mostrou algo doloroso. O problema não estava apenas na escravidão externa. O problema estava no coração humano escravizado pelo pecado. Por isso, Deus instituiu o tabernáculo, o sacerdócio e os sacrifícios. O sangue de animais cobria o pecado, mas não podia removê-lo de forma definitiva. Tudo aquilo era sombra, anúncio e preparação. Cada altar, cada cordeiro e cada sacerdote apontavam para algo maior que ainda viria. O Senhor ensinava ao seu povo que a aproximação com sua presença custava sangue, santidade e mediação. O sistema inteiro gritava silenciosamente que um sacrifício perfeito ainda seria necessário. Depois de 40 anos no deserto, Josué conduziu Israel para dentro da terra prometida. O Jordão se abriu, Jericó caiu e as tribos ocuparam a herança preparada por Deus. Mas a fidelidade do povo não durou. Sem liderança firme, cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos. Começou o período dos juízes, marcado por ciclos repetidos de pecado, opressão, clamor e livramento. A história mostrava, mais uma vez, que o coração humano precisava de transformação profunda. O povo então pediu um rei para ser como as outras nações. Saul foi o primeiro, impressionante por fora, mas instável por dentro. Depois veio Davi, o pastor que Deus escolheu por causa do coração. Davi venceu Golias, consolidou Jerusalém e recebeu uma promessa central para toda a Bíblia. De sua linhagem viria um rei eterno. Essa aliança davídica acendeu ainda mais a expectativa messiânica. O descendente prometido agora também seria um filho real da casa de Davi. Salomão herdou o trono, construiu o templo e exibiu uma sabedoria que atraiu reis e rainhas. Mas no fim da vida, seu coração se dividiu. Depois dele, o reino se partiu em dois, Israel ao norte e Judá ao sul. Idolatria, injustiça e alianças corrompidas foram se acumulando. Deus respondeu levantando profetas, homens inflamados por sua palavra, que confrontaram reis, denunciaram o pecado e anunciaram tanto juízo quanto esperança para um povo cada vez mais endurecido. Isaías viu o Senhor exaltado em glória e ouviu o clamor santo dos serafins. Jeremias chorou diante da destruição que se aproximava. Ezequiel contemplou visões de juízo e restauração, inclusive o vale de ossos secos voltando à vida. Daniel, em Babilônia, permaneceu fiel em meio ao exílio e viu o império surgindo e caindo diante do governo de Deus. Os profetas não eram figuras isoladas. Eles mantinham viva a promessa de redenção quando tudo ao redor parecia ruína total. O juízo finalmente caiu. O reino do norte foi levado pela Assíria. Judá foi esmagada pela Babilônia. Jerusalém ardeu em chamas. O templo foi destruído e os exilados choraram em terra estrangeira. Para muitos parecia o fim da história do povo de Deus, mas nem o exílio anulou a aliança. O Senhor prometeu retorno, novo coração e nova aliança. Mesmo quando tudo parecia quebrado, Deus continuava conduzindo a história rumo ao mesmo centro redentor. Depois de 70 anos, um remanescente voltou. Os muros foram reconstruídos, o templo foi erguido outra vez, e a esperança recomeçou em meio à fraqueza. Ainda assim, algo parecia incompleto. A antiga glória não havia retornado como antes. Então, vieram séculos de silêncio profético.
400 anos sem um novo profeta reconhecido, sem uma nova revelação pública, sem uma nova voz rasgando a escuridão. Mas o céu silencioso não significava abandono. Significava preparação para algo decisivo. Quando Deus falou de novo, não foi através de mais um profeta, mas através de um nascimento. Em Belém, Jesus veio ao mundo em humildade, não em um palácio, mas numa manjedoura. O Verbo se fez carne. O Criador entrou na criação. Anjos anunciaram sua chegada, pastores ouviram, e o céu testemunhou que o Salvador havia chegado. Tudo o que a Bíblia vinha preparando desde Gênesis começou a ganhar rosto humano naquele menino nascido na pequena cidade de Davi. Jesus cresceu, trabalhou, ensinou e revelou com clareza quem era. Ele não falou como os mestres comuns. Disse ser a luz do mundo, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. Curou cegos, purificou leprosos, expulsou demônios, acalmou tempestades e ressuscitou mortos. Ao mesmo tempo, expôs o pecado religioso e acolheu quebrados, rejeitados e culpados. Em cada gesto, mostrava que o reino de Deus havia se aproximado com poder, graça e autoridade real. Mas sua missão não era apenas ensinar ou realizar milagres. Jesus veio para morrer. Desde cedo anunciou que seria rejeitado, entregue e morto, e ao terceiro dia ressuscitaria. Ele sabia exatamente por que havia vindo. Na última ceia, tomou o pão e o cálice e reinterpretou toda a história bíblica em torno de si. Seu corpo seria entregue, seu sangue seria derramado. A nova aliança prometida pelos profetas seria inaugurada não por símbolos, mas por sua própria vida. Naquela noite, Jesus foi traído, preso e levado a um julgamento injusto. Falsas testemunhas se levantaram. Soldados o humilharam. Uma coroa de espinhos foi pressionada sobre sua cabeça e a multidão exigiu sua morte. Pilatos lavou as mãos, mas não lavou a culpa. Então o Filho de Deus carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota. O inocente caminhava para o lugar do sacrifício, enquanto o mundo não percebia totalmente o que estava acontecendo. Na cruz, Jesus não sofreu apenas fisicamente. Sobre ele recaiu o peso do pecado do mundo. Aquele que não conheceu pecado, tomou sobre si a culpa de pecadores. Quando ele clamou e entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso a Deus estava sendo aberto por sangue verdadeiro. O Cordeiro prometido desde a Páscoa, anunciado nos sacrifícios e esperado em toda a história bíblica, finalmente havia se oferecido de uma vez por todas. Seu corpo foi colocado num túmulo emprestado, uma pedra foi selada e guardas foram posicionados ali. Parecia derrota total. Mas no terceiro dia, a pedra se moveu, o túmulo ficou vazio e o céu anunciou a notícia que mudou a história. Ele ressuscitou. Jesus apareceu a mulheres, discípulos e testemunhas diferentes, trazendo paz, correção e missão. A ressurreição não foi um detalhe final. Foi a declaração pública de que o pecado, a morte e o inferno haviam sido vencidos. Durante 40 dias, Jesus ensinou seus discípulos sobre o reino de Deus e então ascendeu aos céus. Antes disso, prometeu poder vindo do alto. No Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado com fogo, vento e ousadia. A igreja nasceu como povo vivo, não como edifício. Homens antes amedrontados começaram a anunciar Cristo com coragem. Milhares creram. A mesma história que começou num jardim, passou por um povo, por uma cruz e por um túmulo vazio, agora avançava pelo mundo inteiro. Com o crescimento da igreja vieram também perseguição, martírio e dispersão. Ainda assim, quanto mais tentavam sufocar a mensagem, mais ela se espalhava. Então surgiu Saulo de Tarso, perseguidor feroz dos cristãos. No caminho para Damasco, ele foi derrubado pela luz de Cristo e transformado em Paulo, apóstolo às nações. O Evangelho atravessou cidades, impérios e idiomas. Igrejas nasceram, cartas foram escritas e o nome de Jesus começou a alcançar povos que nunca haviam ouvido a promessa. As cartas apostólicas explicaram a obra de Cristo. O ser humano é justificado pela fé
reconciliado com Deus pela graça e chamado a viver em santidade enquanto aguarda a volta do Rei. A Igreja foi apresentada como corpo de Cristo, templo do Espírito e povo peregrino. O Novo Testamento não mostra apenas como entrar na salvação, mas como viver entre a cruz e o retorno de Jesus. A esperança cristã nunca foi fuga, e sim perseverança até o fim. Essa esperança explode visualmente no Apocalipse. João, exilado, viu o Cristo glorificado com olhos como chama de fogo e voz como muitas águas. Ele contemplou o trono de Deus, a adoração incessante do céu e o Cordeiro digno de abrir o livro selado. Quando os selos se abrem, juízos avançam pela terra. Cavaleiros, trombetas, taças, perseguição e guerra espiritual revelam que a história humana não está fora de controle, mas caminhando para um desfecho determinado por Deus. No Apocalipse, o mal se manifesta com força concentrada. A besta engana, o falso profeta seduz e o dragão se levanta contra o povo de Deus. Mesmo assim, existe um povo fiel que não negocia a verdade. Eles vencem não porque são mais fortes em si mesmos, mas porque foram comprados pelo sangue do Cordeiro. O livro final da Bíblia não existe para alimentar pânico vazio, e sim para mostrar que Cristo reina agora e vencerá publicamente de forma definitiva. Então o céu se abre e o Rei aparece. Jesus volta como fiel e verdadeiro, julgando com justiça e destruindo o mal. Satanás é derrotado, o juízo final acontece e a morte, o último inimigo, é lançada fora. A história não termina em ruína, mas em restauração completa. João vê novo céu, nova terra e a nova Jerusalém descendo adornada. Deus habita com seu povo, enxuga toda lágrima e elimina para sempre dor, luto, trevas e separação. Por isso a Bíblia inteira precisa ser lida como uma única grande história. Criação, queda, promessa, povo, lei, reis, profetas, cruz, ressurreição, igreja e consumação não são capítulos desconectados. Tudo converge para Jesus. Ele é o descendente prometido, o Cordeiro substitutivo, o Filho de Davi, o servo sofredor, o sumo sacerdote perfeito, o Rei ressuscitado e o juiz que vem. Do Gênesis ao Apocalipse, o centro não é o homem tentando subir até Deus, mas Deus descendo para salvar. Quando você entende essa linha, a Bíblia deixa de parecer confusa. O Éden aponta para a nova criação. A arca aponta para o refúgio em Cristo. A Páscoa aponta para o sangue que poupa. O templo aponta para a presença de Deus entre os homens. Os sacrifícios apontam para a cruz. O exílio aponta para a necessidade de restauração. E o Apocalipse aponta para o fim da distância entre Deus e os seus. Cada parte ganha sentido dentro do todo. Isso também muda a forma como você enxerga a própria vida. A Bíblia afirma que o problema mais profundo do ser humano não é falta de informação, dinheiro ou poder. É separação de Deus por causa do pecado. E a solução não nasce do esforço humano para se autopurificar. A solução vem do que Deus fez em Cristo. A história bíblica não foi escrita apenas para informar sua mente. Ela confronta seu coração, revela sua condição e oferece redenção verdadeira. Ao longo de toda essa narrativa, Deus se mostra santo, justo, paciente e absolutamente soberano. Impérios sobem e caem, reis fazem escolhas, povos se desviam e retornam, mas nada foge da sua mão. Nem o Egito, nem Babilônia, nem Roma, nem os poderes finais descritos no Apocalipse conseguem frustrar seu plano. Essa soberania não elimina a responsabilidade humana, mas garante que a história não terminará no caos. O final já foi definido pelo próprio autor da história. Também fica claro que o juízo de Deus é real. O dilúvio, o exílio, a cruz e o Apocalipse mostram que o pecado nunca é tratado como algo pequeno nas Escrituras. Ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus atravessa todos esses cenários. Há uma arca, um cordeiro, um retorno, um túmulo vazio e uma cidade eterna preparada. O mesmo Deus que confronta o mal oferece salvação. Justiça e graça caminham juntas do começo ao fim dessa história sagrada.
Jesus, portanto, não é um personagem importante dentro da Bíblia. Ele é a chave que abre toda